Leitura diária. Livro de Ruth, capítulo 4. O resgate de Noemi de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei", respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: "No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança." Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a para você mesmo. Eu não poderei fazê-lo." Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: "Adquira a você mesmo", tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: "Vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso." Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: "Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá." O casamento de Boaz e Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: "Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos." Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: "Noemi tem um filho", e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. A genealogia de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab,
Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Amém? Para refletir. A vida de uma mulher de origem pagã, viúva, pobre e humilde, revelou grandeza, sabedoria, fé e amor. De uma história que tinha tudo para dar errado, a fantástica história de como uma vida entregue a Deus pode se tornar a maior declaração de amor por Ele. Ruth abriu mão de viver conforme a sua vontade, para viver a vontade do Senhor, e Deus a livraria de um casamento infeliz. Havia outro resgatador antes de Boaz, que é chamado apenas de fulano. Contudo, não era plano de Deus que o fulano se casasse com Ruth, pois suas atitudes revelaram seu verdadeiro caráter, descompromissado com o Senhor. Ele logo aceitou a terra de Noemi, mas recusou-se a arcar com as obrigações do levirato. Aceitou os direitos, mas não os deveres. Com isso, deixou a Boaz o caminho livre para assumir tanto um quanto o outro. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado, e esse costume encontra-se registrado em Deuteronômio 25, 9 e 10. Se um resgatador não aceitasse assumir tal responsabilidade, este tiraria o calçado, mas esta recusa era considerada tão desprezível que até cuspiam em sua face. Além do mais, sua casa seria conhecida em Israel como a casa do descalçado. Deuteronômio 25, 10. O fulano não quis assumir sua obrigação, no entanto havia um Boaz para assumi-la. Diante de testemunhas, Boaz comprou tudo o que pertencia a Noemi e tomou Ruth por mulher. Do casamento nasceu Obed, avô do rei Davi, da linhagem do Messias. Que privilégio! Ruth não precisou fazer muito, mas no pouco que fez, amou sem medidas, e foi esse amor que a levou a ser reconhecida como melhor do que 7 filhos. Você tem ideia do valor desse elogio? Um filho homem era considerado naquela cultura a maior das bênçãos. Ter um filho varão era como um tesouro de grande valor. Se tivessem dito que Ruth valia mais do que um filho, já seria um grande elogio. Imaginem uma mulher de origem pagã ser considerada melhor do que 7 filhos. Isso nos prova que o verdadeiro amor supera qualquer grandeza aos olhos humanos, que Deus havia escolhido Israel como a nação eleita, mas todos eram convidados a fazer parte da nação do Senhor. Lembremos que, antes de tudo, Ruth tomou uma decisão. Suas palavras comoventes e firmes, Ruth 1:16, testificam do seu caráter íntegro e da sua fidelidade para com Deus. Aonde você se encaixa nessa história? Você tem sido uma Ruth que se coloca nas mãos do Senhor, que espera, confia e faz a vontade de Deus por amor? Você é um Boaz que cumpre fielmente a parte que lhe é devida, que escolhe assumir tanto os direitos quanto os deveres de um verdadeiro cristão? Ou você tem sido apenas mais um fulano da vida que prefere tirar o calçado do que pisar firme na decisão de seguir a Deus, assumindo os direitos e deveres de seu compromisso com o alto? O mundo está repleto de fulanos que lotam as igrejas em busca de bênçãos e não em busca do Senhor das bênçãos. Notem que Ruth escolheu servir a Deus na adversidade.
Ela não recebeu bênçãos para depois servi-lo. Ela amou e serviu ao Senhor e, como consequência, recebeu as bênçãos. A Bíblia diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Observem que a Bíblia não diz que é o dever de todo israelita ou de todo judeu. Este é o dever de todo homem. Ruth compreendeu isto mais do que o povo que batia no peito para dizer que era de Deus. E seu nome está escrito na genealogia de Jesus. Amados, o Senhor nos chama a tomar uma decisão firme e inabalável, assim como foi a decisão de Ruth. Ele não promete as bênçãos que desejamos, ele promete as bênçãos que precisamos. Ser fulano é ficar limitado aos tesouros que o mundo oferece. Ser filho sábio é ser herdeiro dos ilimitados tesouros celestiais. Seja o Senhor bendito em tua vida e que o teu nome seja afamado no meio do seu povo. Amém?